Hoje falaremos sobre 5 jogadores que o Manchester United acabou com a carreira. O primeiro jogador dessa lista é o Di Maria. Di Maria foi para o Manchester United depois de uma grande final contra o Atlético de Madrid na final da Liga dos Campeões de 2014, mas não conseguiu fazer jus ao seu preço recorde de 60 milhões de libras. O argentino ainda tinha magia em suas chuteiras, como evidenciado por um sublime gol em uma derrota por 5-3 para o Leicester na Premier League, mas ele teve dificuldades para se expressar livremente na rígida estrutura de Louis van Gaal, que constantemente criticava o jogador. Di Maria e sua família também teve dificuldades reais para se adaptar à cidade de Manchester. Com isso, o jogador acabou saindo de Old Trafford e o Manchester United conseguiu recuperar 44 milhões de libras, com o Paris Saint-Germain se lançando ao mercado para fechar com a contratação do argentino. O outro nome dessa lista é a do ponta Alexis Sánchez. O chileno jogou muito no Arsenal, mas surgiram dúvidas sobre seu comportamento em campo nos últimos meses no clube, e os torcedores do Manchester United logo descobriram o motivo em primeira mão. Sánchez parecia satisfeito em receber um salário de 14 milhões de libras por ano em troca de um esforço mínimo, já que marcou apenas 3 gols pelo Manchester United ao longo de uma temporada e meia desanimadora. Sánchez foi emprestado à Inter de Milão durante toda a temporada de 2019 e 20. O jogador teve a oportunidade de trabalhar com Pep Guardiola no Manchester City, mas o chileno escolheu o Manchester United pelo fato do clube pagar o maior salário da Premier League na época. Agora o próximo jogador dessa lista é a do holandês Memphis Depay, que está atualmente no Corinthians. O Manchester United não tem tido muita sorte com a camisa 7, desde o fim da primeira e segunda passagem de Cristiano Ronaldo pelo clube. Aos 21 anos, Depay parecia ter o potencial para seguir os passos do português, tendo terminado a temporada de 2014 como artilheiro da Eredivisie, com 22 gols pelo PSV. Os Red Devils ficaram impressionados o suficiente para desembolsar cerca de 31 milhões de libras para garantir a contratação de Depay, mas logo ficou claro que ele não foi feito para jogar a Premier League. O jogador da seleção da Holanda foi vendido para o Lyon em janeiro de 2017, pois José Mourinho não o queria no clube. O jogador com a camisa dos Red Devils marcou apenas 7 gols em 53 partidas. Agora o penúltimo nome dessa lista trata-se do meia francês Paul Pogba. Inicialmente, Pogba passou pelas categorias de base do Manchester United e foi apontado como um dos talentos mais promissores do clube durante os últimos anos. No entanto, ele deixou o Old Trafford para se juntar à Juventus em 2012, depois de rejeitar um novo contrato que Mino Raiola disse que nem seu cachorro assinaria. E o jogador acabou se estabelecendo entre os meio-campistas de elite da Europa nos 4 anos seguintes pela Juventus. O Manchester United buscou repatriar o jogador e acabou pagando uma taxa de 89 milhões de libras, na época um recorde mundial, para assinar novamente com o meia francês em 2016. O jogador deu uma entrevista dizendo que ele ainda tinha negócios inacabados em Manchester. Pogba atuou em mais de 200 partidas pelo clube e teve muitos problemas de lesões, e ainda teve a polêmica briga com José Mourinho. O jogador acabou saindo a custo zero e o Manchester United teve um prejuízo grande por não conseguir nenhum centavo. O jogador acabou voltando para Turim, onde teve a sua melhor versão, mas o pior aconteceu com ele. Ele novamente passou por diversas lesões e acabou sendo punido por 4 temporadas por causa do doping. Bom, vamos falar desse último jogador. Trata-se de Jadon Sancho, jogador do Chelsea. Jadon Sancho teve que lidar com a pressão, até porque o Manchester United abriu os bolsos para a transferência do jogador inglês. O jogador veio do Borussia Dortmund por um valor de 73 milhões de libras, pagos ao clube alemão em 2021. Mas sem dúvida, ele foi uma decepção ainda maior do que Maguire, que se tornou mais uma piada no Manchester United. Até porque em todas as temporadas, o Manchester United tentava a contratação do ponta inglês, mas o Borussia Dortmund sempre fez jogo duro para vender o jogador inglês. O Manchester United levou quase 2 anos para finalmente chegar a um acordo com o Borussia Dortmund para fechar a contratação de Jadon Sancho, mas o modesto jogador contribuiu com apenas 12 gols e 6 assistências em seus primeiros 79 jogos. Isso mostrou que o Manchester United não deveria ter perdido tempo tentando a contratação de Jadon Sancho. O jogador acabou ficando com depressão e ficou afastado treinando na Holanda para recuperar a confiança e buscar voltar a jogar em alto nível. Mas o pior aconteceu e o jogador acabou brigando com Erik ten Hag e o treinador holandês acabou afastando ele de vez, dizendo que ele poderia voltar a jogar caso ele pedisse desculpas, mas isso não aconteceu e ele foi emprestado para o Borussia Dortmund e teve ótimos números e acabou conseguindo jogar até o final da UEFA Champions League contra o Real Madrid. Ao final do empréstimo, ele retornou para o Manchester United,
ele teve uma reunião com Erik ten Hag. Ele voltou a treinar e até fez a pré-temporada, mas no fundo, todos sabiam que era o fim de Jadon Sancho no Manchester United. Ao final da janela de transferência, o jogador foi emprestado novamente, mas agora com uma obrigação de compra. A Juventus quase fechou com o jogador, mas o Chelsea foi mais rápido e fechou com o jogador inglês. Na sua opinião, qual o próximo jogador que o Manchester United vai destruir a carreira? Deixe nos comentários a sua opinião, deixe o like e ative as notificações para mais vídeos como esse. Fui, até o próximo vídeo!